Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 136. Milímetro. Mais duas pessoas? Ao ouvir as palavras de Charles, David imediatamente entendeu que a pessoa de antes devia ter encontrado alguma ajuda e voltou a atacar. E com base na descrição de Charles, parecia ser um detentor de superpotência desperto. Isso fez David balançar a cabeça, incrédulo. Ele nunca esperou que este membro do Hat Clan fosse tão persistente, pairando ao redor deles como uma mosca. Não se preocupe, nossa equipe é composta inteiramente por indivíduos Esper. O que há para temer? David deu um tapinha no ombro de Charles de forma tranquilizadora. Quando o esquadrão em berço uniu forças, eles poderiam até derrubar um zumbi titã, quanto mais indivíduos Esper despertados. Para um indivíduo desperto superar o poder de um zumbi titã, seu nível de despertar deve estar acima do nível 7. Porém, neste mundo depois de tantos anos, além de ser o nível 7, David nunca havia encontrado ninguém acima do nível 7. Ele sabia que este mundo era incrivelmente rigoroso no que diz respeito ao avanço das superpotências. Não só exigiu grandes oportunidades, mas também um grande suprimento de cristais. Sem qualquer um deles, um avanço bem-sucedido seria impossível. Portanto, David não prestou muita atenção a esses indivíduos. Ele ficou no meio do estacionamento subterrâneo, esperando a chegada deles. Charlie silenciosamente ficou ao lado de David, observando a cena. De repente, um som penetrante de fricção ressoou no estacionamento subterrâneo. David franziu as sobrancelhas, olhando atentamente na direção à frente, seu rosto exibindo uma pitada de confusão. Ao mesmo tempo, duas figuras apareceram na entrada do estacionamento subterrâneo. Que lugar lindo é este! Frio e profundo. Perfeito para o nosso clã rato habitar. De repente, uma voz extremamente sinistra emergiu da escuridão, seguida por um homem vestido com uma túnica preta saindo lentamente. Atrás dele estavam uma jovem e 7 a 8 homens corpulentos, com Dirk entre eles. Esse é o cara! Dirk rapidamente se adiantou e apontou para David, dizendo a Gary, chefe. É ele! A raiva encheu sua voz, como se ele mal pudesse esperar para correr e ensinar uma lição a David. Seguindo o dedo de Dirk, Gary levantou lentamente a cabeça para olhar para David. Em seus olhos estreitos, uma luz fria brilhou, causando arrepios nas pessoas. Sentindo o olhar gelado de Gary, David sentiu arrepios em seu corpo ao imaginar uma cobra rastejando em sua pele. Tanto pelo olhar de Gary quanto pela aura que emanava dele, David sentiu como se estivesse enfrentando uma cobra de sangue frio espreitando na escuridão. Sua habilidade desperta poderia estar relacionada a cobras? Uma dúvida surgiu na mente de David. Porém, ao mesmo tempo, ele levantou a cabeça sem hesitar e encontrou o olhar de Gary. Ao ver isso, as escamas do corpo de Gary esfregaram-se umas nas outras com mais intensidade. O som ecoou no estacionamento subterrâneo fechado. Ao ouvir o som, Arnold, Duke, Sally e Sophie saíram imediatamente da base. Quando viram o súbito aparecimento de um homem exalando uma aura arrepiante, ficaram cautelosos. Eles também notaram a seriedade no rosto de David e rapidamente entenderam a situação, caminhando para o seu lado. David e Arnold ficaram na frente, enquanto Charles, Duke, Sally e Sophie ficaram atrás deles. O posicionamento da equipe em combate foi solicitado anteriormente por David. Dessa forma, os magos da equipe poderiam ficar bem protegidos, ajudando-os a criar distância para seus ataques e garantindo sua segurança pessoal.
Todos olharam para o homem sinistro à sua frente com cautela, assumindo uma postura pronta para a batalha. Eu acho que você deveria dar uma olhada. Quando Gellry viu a adição repentina de várias pessoas, um leve sorriso apareceu em seu rosto. Ele já era um esper de nível 6 e raramente encontrava oponentes mais fortes que ele em batalhas regulares. Embora soubesse que as pessoas à sua frente também eram espers despertos, ele não prestou muita atenção a eles. Nesse momento, Gellry ergueu ligeiramente a mão e das mangas largas de seu manto emergiu uma pequena cobra com padrões peculiares. A cobra se enrolou em seu braço e subiu lentamente, finalmente enrolando-se em seu ombro, sua língua vermelha tremeluzindo enquanto olhava para o grupo. Vendo esta cobra, David confirmou sua especulação de que essa pessoa realmente despertou uma habilidade baseada em cobra. Além disso, ele também poderia criar cobras, indicando que seu nível não poderia ser muito baixo. David focou seu olhar nele, sentindo cuidadosamente o nível que emanava dele. Um esper de nível 6. Logo, David percebeu seu nível. Ao mesmo tempo, Gellry falou lentamente. Você matou meus subordinados? Como diz o ditado, você deve primeiro pedir minha permissão. Estou aqui hoje para resolver esse assunto. Então, diga-me, o que você quer fazer? Aconselho você a ser sensato, ou caso contrário, não mostrará misericórdia quando ficar com raiva. Enquanto falava, Gellry olhou para a cobra enrolada em seu ombro e revelou um leve sorriso. A cobra parecia possuir uma conexão espiritual, emanando uma aura forte. David entendeu naturalmente o significado implícito de suas palavras. Ele sorriu levemente e disse, o que é isso? Seu filho foi espancado e veio chorar para o papai? Eu poupei a vida do seu cachorro antes, mas parece que você não consegue entender a linguagem humana. Com isso, David virou a cabeça para olhar para Dirk ao lado dele, com os olhos cheios de diversão. Com o chefe ao seu lado, Dirk não parecia mais tão tímido como antes. Erguendo a cabeça com orgulho, ele olhou destemidamente para David e disse, você realmente se acha tão bom? Com meu chefe aqui, você não passa de um lixo. Entregue todos os suprimentos para você obedientemente. Caso contrário, você vai se arrepender quando meu chefe ficar bravo. Dirk tinha uma expressão presunçosa no rosto, olhando para David. Então, como se lembrasse de algo, ele rapidamente acrescentou, deixe-me dizer, meu chefe é feroz. Entregue a metralhadora pesada e o AK que você tinha antes, ou então. Os olhos de Dirk continuaram olhando para os veículos de guerra modificados, revelando a mesma inveja de Brad antes. Ao ouvir as palavras arrogantes de Dirk, David riu novamente. Hoje, ele realmente testemunhou o que significava ser um cachorrinho, confrontando corajosamente com um irmão mais velho de nível 6. Ele realmente achava que um esper de nível 7 como ele não era nada? Arnold atrás dele não conseguiu conter sua raiva com essas palavras. Sem mais delongas, ele se transformou em sua forma de lobisomem. Gellry, ao ver isso, mais uma vez emanou um olhar sinistro de seus olhos estreitados, seguido por um sorriso frio no canto da boca. Capítulo 137. Como um esper de nível 6, Gellry conseguia discernir naturalmente o nível de Arnold. Quando ele viu que a outra parte era apenas nível 2, seus olhos se encheram de desdém. Ele sabia que, como um esper de nível 6, poderia facilmente derrotar um esper de nível 2. Então Gellry olhou para Arnold com desdém e disse, uma formiga insignificante como você não vale meu tempo. Com isso, ele acenou com a mão. E uma mulher vestida com uma túnica preta surgiu atrás dele. A mulher tinha uma figura extremamente esbelta e seus olhos estreitos eram iguais aos de Gellry. No entanto, a luz em seus olhos não era apenas fria, mas também carregava um toque de charme. A mulher caminhou lentamente em direção a Gellry com uma expressão respeitosa no rosto. Rosa, deixo esse cara com você. Não me decepcione, disse Gellry, e a cobra em seu ombro imediatamente emitiu um som penetrante quando olhou para Arnold. Não se preocupe, mestre. Oferecerei sua carne ao espírito da cobra,
disse Rosa em voz profunda, depois levantou a cabeça para olhar para Arnold à sua frente. Neste momento, Arnold revelou completamente sua forma de lobisomem. Com membros musculosos e poderosos como um dragão e garras de lobo que lembravam lâminas de aço. Havia até uma aura de lobo selvagem emanando de seu corpo. Porém, Rosa, assim como Gellry, não prestou atenção nele. Ela estendeu o dedo pálido e esguio, afastando casualmente o cabelo e caminhou passo a passo em direção a Arnold. David também ficou cativado por essa mulher chamada Rosa. A julgar pela aura que emanava dela, David deduziu que ela era uma esper desperta de nível 4. A aura que ela emitia era tão fria e feroz quanto a de Gellry, como uma cobra venenosa no deserto se preparando para capturar sua presa. Isso fez David entender imediatamente. Rosa deveria ser discípula de Gellry, e ambos despertaram habilidades do tipo cobra. Ele imediatamente ficou preocupado com Arnold. Embora a força e a velocidade de Arnold fossem excelentes, a supressão de nível o condenou a ser incapaz de derrotar Rosa. Vendo seu comportamento casual, as sobrancelhas de David franziram. Enquanto isso, Rosa continuou a se aproximar de Arnold. Seus dedos enrolando seu cabelo. Observando a aparência arrogante de Arnold, ele rugiu e atacou ela. David estava prestes a intervir, mas percebeu que Arnold já havia corrido na frente de Rosa. Quando Arnold se lançou em sua direção, os lábios de Rosa se curvaram em um sorriso frio. Ela levantou a mão direita e sua manga grande tremulou, emitindo uma leve aura negra. Essa aura era particularmente estranha, como se tivesse uma conexão espiritual, avançando diretamente em direção a Arnold. Ah, não! É gás tóxico! David ficou imediatamente nervoso quando viu a aura negra. No entanto, Arnold parecia desconsiderar completamente o gás tóxico e ainda pretendia confiar em sua velocidade e força para enfrentar Rosa de frente. Ele continuou avançando e o gás tóxico envolveu todo o seu ser. Em um instante, Arnold sentiu o gás tóxico entrando em seu corpo através dos 7 orifícios. Uma vez lá dentro, o gás começou a aumentar descontroladamente, fluindo através de seus meridianos. A cada passagem, uma sensação de ardor insuportável percorria-o. Acho que você deveria dar uma olhada. Isso surpreendeu Arnold e sua velocidade começou a diminuir. No entanto, o gás tóxico em seu corpo não demonstrou piedade. Logo, seu corpo começou a ficar dormente, finalmente, suas pernas cederam e ele caiu no chão. Todo o processo demorou menos de 3 minutos e Arnold foi derrotado por Rosa. Isso chocou instantaneamente os membros do Esquadrão Embers. Eles nunca esperaram que Arnold fosse derrotado tão rapidamente por uma mulher. Além disso, Arnold nem teve a chance de se aproximar dela antes que ela o derrubasse com um único movimento. Embora Arnold seja apenas um nível 2, sua força e velocidade são excelentes. Mesmo alguns indivíduos despertos de nível 3 não podem obter qualquer vantagem contra ele. É por isso que ele correu em direção a Rosa sem hesitar antes. Ao mesmo tempo, Charles rapidamente correu para resgatar Arnold, e então Sophie ativou diretamente a cura estelar. Imediatamente, um poder cintilante de estrelas emergiu do vazio e envolveu Arnold inteiramente. Vendo Arnold já afetado pelo veneno, Rosa sorriu levemente e sua expressão de desprezo no rosto ficou mais forte. Ha ha ha! Muito bem, meu discípulo mais orgulhoso. Gellry aplaudiu por trás e a pequena cobra em seu ombro soltou um silvo agudo. Enquanto isso, seus olhos triangulares olhavam para Arnold, revelando uma pitada de ganância. Ao ver Arnold sendo derrubado tão rapidamente, o rosto de Dirk instantaneamente mostrou excitação. Ele olhou orgulhosamente para David e disse, garoto, você entende o poder do nosso clã rato agora? Enquanto nosso chefe ainda está calmo, entregue tudo para mim rapidamente. Seu destino será o mesmo que o dele. Com isso, Dirk mais uma vez pegou o revólver gasto que estava na cintura. Então ele ergueu a cabeça vagarosamente e disse a David novamente, você se acha tão durão?
Me assustando com uma metralhadora pesada? Tente me assustar de novo. Se eu falar sério, não só você, mas todos aqui morrerão obedientemente. Como ele falou. Dirk endireitou as costas e continuou brincando com o revólver na mão, como se pudesse atirar em David a qualquer momento. David, que estava pensando sobre a verdadeira força do oponente, achou a voz de Dirk bastante barulhenta. Suas sobrancelhas franziram com força quando ele disse a Duke: "Faça-o calar a boca." Duke entendeu a intenção de David. E como Arnold foi derrotado e inconsciente, ele ficou particularmente zangado. As luzes do estacionamento subterrâneo estavam penduradas acima da cabeça de Dirk, projetando sua sombra no chão. Sem hesitar, Duke estendeu a mão para Dirk e seus olhos mostraram uma forte intenção assassina. "Cala a sua boca!" Enquanto Duke falava. E a palma da mão bem fechada. Dirk, que ficou parado, sentiu como se seu corpo estivesse sendo espremido entre dois trens que se aproximavam. Invisivelmente, uma pressão poderosa apareceu de repente, impossibilitando-o de respirar. Então seu corpo foi comprimido com força por essa pressão invisível, e um bocado de sangue instantaneamente jorrou de sua boca. Breve. Ele caiu no chão como uma poça de lama. Testemunhando isso, os vários homens atrás de Gary ficaram instantaneamente atordoados, com uma expressão confusa, sem saber o que acabará de acontecer. Mas, de repente, lembrando-se de que Davi lhes dissera para calarem a boca mais cedo, eles rapidamente cobriram a boca com as mãos. Com medo de que eles possam acabar deitados aqui em seguida. Capítulo 138. Nesse momento, Dirk estava deitado no chão, o rosto contorcido de extrema dor. Ele não esperava que seu chefe estivesse aqui e ousasse atacá-lo. Ele rapidamente olhou para Gary com uma expressão suplicante. No entanto, Gary apenas olhou para ele após o ataque remoto de Duke e o ignorou completamente. Em vez disso, ele olhou para Duke com uma pitada de curiosidade. "Eu não esperava que você fosse um manipulador das sombras, muito adequado para ser meu receptáculo. Mas seu nível é muito baixo, é um tanto lamentável." Gary suspirou e balançou a cabeça quando percebeu que Duke estava apenas no nível 1. Ao ouvir as palavras de Gary, o rosto de Duke ficou pálido. Ele não esperava que esse cara se vangloriasse e afirmasse usá-lo como seu navio. Ele disse friamente: "Cuidado com o seu tom. Ha ha ha. Você tem um temperamento e tanto, eu gosto disso", disse Gary com um sorriso, depois sinalizou para Rosa novamente. Como um esper do tipo cobra despertado, Gary precisava trocar de pele uma vez por ano. Ao contrário das cobras comuns, seu processo de eliminação foi único e exigiu encontrar um recipiente humano para conter sua alma. A seleção de seu navio foi extremamente rigorosa, exigindo um esper desperto com habilidades como as de um mago. Dessa forma, eles poderiam rapidamente se fundir com sua alma e liberar totalmente seu poder. Ver o desempenho de Duke agora há pouco impressionou profundamente Gary. Então ele olhou para Duke novamente e riu baixinho: "Eu não esperava que você fosse um cara tão espirituoso. Eu gosto ainda mais." Enquanto Gary falava, Rosa também caminhou em sua direção novamente, sacudindo suavemente os cabelos com dedos delgados e revelando uma expressão sedutora nos olhos. Como Duke estava atrás de David, ela caminhou primeiro para o lado de David, olhando para aquele jovem um tanto bonito. O sorriso de Rosa ficou ainda mais sedutor. E sua boca estendeu uma longa língua enquanto ela lambia os lábios, sussurrando para David: "Seu cheiro é tão cativante, brincarei com você mais tarde. Não me importo de aceitar você de volta, e então você se tornará meu escravo." Depois de dizer essas duas frases, Rosa olhou novamente para David, seus olhos ficando ainda mais atraentes. David permaneceu calmo diante de suas palavras. Assim que ela passou por ele, David falou de repente: "Você sabe qual é o gosto da morte?" Com isso, uma sugestão de intenção assassina apareceu no canto de sua boca e uma lâmina espacial se manifestou instantaneamente em sua mão. Ao ouvir as palavras de David, Rosa congelou de repente. Então,
ela sentiu uma forte intenção assassina se espalhando atrás dela. Ela imediatamente percebeu que o perigo se aproximava e rapidamente tentou se virar e se esquivar. Mas como poderia um Esper de nível 4 como ela escapar do ataque de um Esper de nível 7? Além disso, as habilidades especiais de David estavam na manipulação espacial e no combate. Quando combinados, tanto sua velocidade quanto seu poder de luta dominaram Rosa completamente. Vendo um brilho de frieza nos olhos de David, a lâmina espacial em sua mão perfurou instantaneamente o peito de Rosa. A lâmina espacial perfurou o corpo de Rosa, emitindo um som surdo. Instantaneamente, uma dor extrema apareceu no rosto sedutor de Rosa. Ela tentou lutar, mas David não lhe deu chance. Ele reuniu forças e deu um soco poderoso, atingindo seu abdômen sem piedade. David exerceu toda a força de vários milhares de libras, despejando-a diretamente em Rosa. De repente, seu corpo flutuou no ar como uma pipa quebrada, o sangue jorrando do ferimento perfurado pela lâmina espacial, enquanto o sangue flutuava no ar. Eu acho que você deveria dar uma olhada. Estrondo! Um forte som de pouso explodiu instantaneamente no estacionamento subterrâneo. Após pousar, Rosa sentiu como se todos os ossos de seu corpo se quebrassem e ela imediatamente sentiu uma dor insuportável. Ela rapidamente virou a cabeça para olhar para Gellry, proferindo palavras pouco claras. Mestre! Ela mal disse antes que a cabeça de Rosa se inclinasse e ela parasse de respirar. David tirou as manchas de sangue da lâmina espacial e olhou para seu corpo sem vida, dizendo indiferentemente, não pense que só porque você é mulher, não vou te matar. Sua voz era gelada, como se viesse das profundezas de uma antiga caverna de gelo, enchendo todo o estacionamento subterrâneo com uma atmosfera arrepiante. Gellry viu seu discípulo mais talentoso ser morto instantaneamente pelo jovem à sua frente, sem sequer a chance de revidar. Seu rosto inicialmente mostrou uma expressão horrorizada, mas no momento seguinte, uma raiva absoluta surgiu em seu rosto. Isso fez com que as escamas de todo o seu corpo se esfregassem violentamente. A pequena cobra em seu ombro levantou instantaneamente sua cabeça triangular, sua língua vermelha e sangrenta fixada em David enquanto emitia um som. Você matou meu discípulo mais amado, eu prometo que isso será o que você mais se arrependerá. Gellry olhou intensamente para David. Ao mesmo tempo, Gellry começou a avaliar a força de David. No entanto, como o poder de David era um nível superior, Gellry naturalmente não conseguia perceber isso. Além de sua raiva extrema, sua mente ficou instantaneamente nublada. Ataque! Aquele que o matar se tornará o vice-líder do esquadrão do clã Rato, disse Gellry a uma dúzia de homens corpulentos atrás dele. Ao ouvir isso, esses homens ficaram instantaneamente excitados. Embora não fossem Esper, cada um deles parecia robusto e todos carregavam várias armas. Uma olhada diz que eles não devem ser confundidos. Num piscar de olhos, esses homens atacaram David. Enquanto isso, Sally prontamente preencheu a ausência de Arnold e correu. Little Black e Cola também saltaram da base e atacaram diretamente a multidão. David segurava uma faca curta de liga leve em uma mão e a lâmina espacial na outra, manobrando constantemente no meio da multidão. Cada vez que ele levantava a mão, um jato de sangue florescia. Little Black era particularmente feroz, exibindo plenamente sua força infernal. Ele atacou a cabeça de um dos homens e mordeu impiedosamente seu pescoço. Instantaneamente, o estacionamento subterrâneo ecoou com gritos contínuos de dor. Em apenas alguns minutos, todos os homens anteriormente arrogantes caíram no chão. Alguns foram mortos por David com um único golpe da faca curta de liga leve, enquanto outros tiveram seus pescoços arrancados à força por Little Black. Sally e Cola estavam juntas, e 3 ou 4 corpos também jaziam a seus pés. O estacionamento instantaneamente se encheu de um forte cheiro de sangue. Gellry, olhando para seus subordinados sendo eliminados tão rapidamente por essas poucas pessoas, cerrou o punho com força. Um manto negro em seu corpo inchou à medida que a aura que emanava dele se expandia.
A pequena cobra em seu ombro até saltou direto para o chão, assumindo uma postura pronta para atacar David a qualquer momento. Capítulo 139. Droga! Vocês todos realmente me tratam como um rato? Hoje, vou garantir que vocês saibam o que significa terror. Com tantos subordinados de Gellry eliminados por David, não aguentava mais. Sem hesitação, todo o seu corpo flutuou instantaneamente no ar e avançou em direção a David. A pequena cobra também mexeu o corpo e rastejou ameaçadoramente em direção a ele. Vendo isso, David rapidamente falou com a equipe das brasas: "Vocês não são páreo para ele, dê um passo para trás e deixe o resto comigo." Ao ouvir as palavras de David, todos assentiram e deram um passo para trás. Embora quisessem ajudar, sabiam que entrar correndo naquele momento seria o mesmo que se enviar para a morte. Não ajudaria David. E isso pode até sobrecarregá-lo. Enquanto isso, Arnold, após a cura estelar de Sophie, expeliu lentamente as toxinas de seu corpo e sua consciência começou a se recuperar. No meio da conversa, Gellry chegou à frente de David. De repente, ele estendeu um par de mãos com unhas afiadas, fazendo um gesto como se fosse cavar o peito de David. Aparentemente determinado a extrair à força o coração de David como vingança por Rosa. Vendo esta cena, David imediatamente abriu um portal no espaço e desapareceu no local. Assustado com o súbito desaparecimento de sua presa, Gellry parou por um momento, congelando no ar. A pequena cobra sob seus pés endireitou o corpo e cuspiu continuamente sua língua vermelha e sangrenta, procurando por todos os lados. "Garoto, eu encontrei você." Confiando no poderoso olfato das cobras, Gellry rapidamente se fixou em uma direção no vazio e falou friamente. Ao mesmo tempo, Gellry estendeu a palma da mão e avançou. Isso pegou David desprevenido, pois de repente ele se lembrou de quão sensível pode ser o olfato das cobras. Assim que ele aparecesse do vazio, eles detectariam instantaneamente sua posição. Portanto, David rapidamente abriu outro portal no espaço e desapareceu no vazio mais uma vez. Então, ele saiu do vazio atrás de Gellry. Ainda segurando a faca curta de liga leve em uma mão e carregando a lâmina espacial na outra, empurrando em direção à parte de trás do coração de Gellry. David teve que contar com a mobilidade e velocidade dos portais espaciais para desferir o ataque mais rápido a Gellry. Caso contrário, assim que ele aparecesse, Gellry imediatamente o prenderia. Isso seria muito problemático para ele. Ao mesmo tempo, Gellry mais uma vez avistou a posição de David e rapidamente se virou, levantando o braço. Utilizando as escamas de cobra em seu braço, ele bloqueou com força o ataque de David. A lâmina espacial atingiu as escamas de cobra de Gellry, causando uma explosão de faíscas. Isso surpreendeu um pouco David. Ele não esperava que as escamas desse cara fossem tão resistentes, capazes de resistir ao ataque de sua lâmina espacial. Gellry, que recebeu o golpe, ficou subitamente abalado. Imediatamente, uma onda de sangue subiu até sua garganta. No entanto, para esconder qualquer fraqueza, ele engoliu à força. Este jovem é realmente tão forte. Gellry percebeu a força de David como a razão de seu ataque, sem perceber que era uma questão de hierarquia. Enquanto lutavam, a cobra sob os pés de Gellry de repente saltou alto, abrindo sua grande boca ensanguentada, e se lançou em direção ao rosto de David. "Atenção!" Sally imediatamente gritou nervosamente. "Eu acho que você deveria dar uma olhada." De repente, pelo canto dos olhos de Sally, ela vislumbrou um borrão. Ela rapidamente virou a cabeça para examinar e descobriu que Cola havia atacado a cobra. Miau! Cola soltou um rugido e, num piscar de olhos, disparou em direção aos pés de David como uma flecha. Então, saltou alto novamente, mordendo a cobra. Como a atenção da cobra estava completamente focada em David, ela não percebeu o ataque repentino de Cola. Foi instantaneamente derrubado por Cola. Só naquele momento ele reagiu e começou a contorcer o corpo, travando uma batalha com Cola.
Uma batalha feroz ocorreu de um lado do estacionamento subterrâneo, sem a ameaça da cobra. David poderia finalmente lutar com força total. Ele retraiu a lâmina espacial, deu um passo para trás, abriu outro portal no espaço e desapareceu no local. Depois de engolir o sangue que subiu, Gary fez uma breve pausa. Então, ele puxou uma espada curta feita de ossos de cobra da manga. Os segmentos de ossos de cobra branca eram distintos e a forma era assustadora de se olhar. Esta espada de osso de cobra era sua arma pessoal, que ele usava apenas em momentos de perigo. Ele nunca esperou que chegaria a esse ponto hoje. Em seguida, David continuou a mudar rapidamente de posição usando os portais espaciais, lançando um ataque contra Gary a cada vez. No entanto, com a espada de osso de cobra na mão, Gary mal conseguiu aguentar. Mas devido à supressão da hierarquia e à agilidade de David, foi extremamente desafiador para ele. Do outro lado, Kola lutou contra a cobra, exibindo um impulso formidável. O nível extraordinário aumentou o poder de Kola, e cada ataque foi rápido, preciso e implacável, pousando impiedosamente na cobra. Little Black também correu tentando ajudar Kola, mas ficou assustado com o olhar feroz de Kola. Finalmente, após uma curva, Kola aproveitou uma oportunidade durante o rastejamento da cobra e revelou suas garras afiadas, atingindo seu corpo com força. Instantaneamente, as garras afiadas de Kola cortaram vários cortes sangrentos no corpo da cobra. E o sangue começou a jorrar das feridas. A cobra parecia sentir a dor e sua língua tremia com mais frequência, emitindo sons sibilantes cada vez mais penetrantes. Kola buscou a vantagem, atacando novamente sem piedade. Isso deixou a cobra instantaneamente com medo e ela se preparou apressadamente para escapar, contorcendo o corpo. No entanto, assim que se virou, viu uma figura ameaçadora parada na frente dele, olhando para ele com um rosto cheio de intenção assassina. Era o Little Black. Uau, au, au. Little Black latiu furiosamente para ele enquanto estendia suas garras, golpeando de volta para Kola. Kola lançou outro ataque, fazendo com que os olhos da cobra entrassem em pânico cada vez maior. Não importa para onde corresse, seria pego pelo perseguidor Little Black. Então, a cobra voltou para o lado de Kola mais uma vez. Por um momento, pareceu estar em um impasse. A situação era igualmente preocupante para Gary. Depois de suportar os ataques rápidos e contínuos de David, rachaduras começaram a aparecer na espada de osso de cobra em sua mão. E as feridas foram gradualmente se acumulando em seu corpo. No final das contas, em um ataque combinado da lâmina espacial de David e da faca curta de liga leve, a espada de osso de cobra de Gary se partiu instantaneamente em 2 pedaços e caiu no chão. Ele viu sua espada de osso de cobra, feita de ossos de cobra de 1000 anos, tornar-se inútil. Gary finalmente experimentou o terror do jovem diante dele. Capítulo 140. Quem é você? Gary exclamou com medo, recuando com a espada quebrada de osso de cobra na mão. Nesta luta, ele percebeu instantaneamente a natureza aterrorizante do jovem diante dele. Ele não apenas o superou em velocidade e força, mas suas técnicas também eram incrivelmente astutas e brutais. Isso fez duvidar da identidade e da posição do jovem. Ao ouvir as palavras de Gary, David sorriu levemente e abaixou a cabeça para limpar a faca curta de liga leve. Eu sou David, assim como você, um sobrevivente deste mundo, disse David friamente, revelando seu nome. Gary ponderou sobre esse nome desconhecido, jurando que nunca tinha ouvido falar dele. Desde o Apocalipse, ele liderava sua equipe, o Clã Rato, e praticamente conhecia os nomes de todos os Esper poderosos da cidade. No entanto, ele nunca tinha ouvido falar do nome David. Na verdade, não foi culpa de Gary. David geralmente agia de forma extremamente discreta e poucas pessoas sabiam sobre ele. Só então, um som sibilante e penetrante soou. Gary rapidamente virou a cabeça na direção do som. Entre a conversa, Kola usou sua técnica Cat's Game Fists,
nocauteando a pequena cobra diretamente. Agora, Kola estava pressionando a cabeça com a palma da mão, sorrindo para ele. Essa cena repentina fez o coração de Gyauri disparar. Olhando para seus subordinados caídos no chão e sua espada quebrada de osso de cobra na mão, ele não conseguiu mais se conter. Como um dos sobreviventes deste mundo, ele sobreviveu por 100 anos confiando em sua própria força. Mas vendo tudo que ele havia trabalhado tanto para acumular sendo destruído por David, uma chama de raiva acendeu dentro dele. David, hein? Vou fazer você perceber que ser um sobrevivente deste apocalipse foi uma decisão errada. A seguir, vou lhe mostrar o verdadeiro poder do espírito da cobra. Gyauri declarou, uma expressão sinistra aparecendo em seu rosto, junto com um sorriso imperceptível. Vendo isso, David franziu a testa ligeiramente. Naquele instante, ele sentiu uma aura tremenda emanando de Gyauri. Essa aura não parecia vir de um humano, mas de algum tipo de criatura do mundo natural. Então, ele desviou o olhar para a pequena cobra sendo contida por Kola. Com certeza! Sob o impacto da aura de Gyauri, a pequena cobra contorceu seu corpo ferozmente, repentinamente inchando para mais de 10 vezes seu tamanho e ganhando ainda mais poder do que antes. A pequena cobra soltou um silvo cruel, levantando sua cabeça triangular com força. Ele instantaneamente se libertou da restrição de Kola. Miau! Kola soltou um grito e rapidamente deu um passo para trás, olhando para ele com cautela. Imediatamente depois, o corpo da pequena cobra inchou como se estivesse inflado, transformando-se instantaneamente em uma grande cobra. Foi direto para Gyauri depois de se libertar das garras de Kola. Gyauri, vendo isso, imediatamente mordeu o dedo, tirando o sangue. Em um instante, quando o sangue caiu no ar, a grande cobra abriu bem a boca e engoliu-o com precisão em sua barriga. Desperte, espírito da cobra! Lide com esse inimigo e mostre a todos o poder terrível que você possui. Ha ha ha! Gyauri ficou no lugar, levantando as mãos e rindo loucamente. Depois de consumir o sangue, os padrões no corpo da grande cobra tornaram-se ainda mais pronunciados. De repente, uma ponta de osso semelhante a uma adaga cresceu de sua cabeça triangular. A ponta parecia excepcionalmente afiada, capaz de perfurar qualquer objeto. Acho que você deveria dar uma olhada. Após esta transformação, a grande cobra não parecia mais tão lamentável como quando foi subjugada por Kola. Sua aura agora estava surgindo com uma intensidade avassaladora. Ele olhou fixamente para David. Sua língua de cobra carmesim saboreia continuamente o ar em busca de vários aromas. Vendo isso, David sabia que o problema estava se formando. Pelos gestos estranhos de Gyauri anteriormente, ele percebeu que estava realizando algum tipo de ritual misterioso. Este ritual permitiu-lhe invocar uma criatura com habilidades semelhantes às suas, ou seja, um espírito familiar. Ao controlar o espírito familiar, ele poderia obter assistência na batalha, e o espírito familiar convocado seria muito mais forte do que as feras comuns. David olhou para a grande cobra, a faca curta de liga leve e a lâmina espacial aparecendo em suas mãos mais uma vez. Ao mesmo tempo ele instruiu as pessoas atrás dele, esta é a besta espiritual daquele cara. Formidável em força. Tem cuidado. Ao testemunhar a cautela de David, todos compreenderam imediatamente a urgência da situação e concordaram com a cabeça. Então, David gesticulou para Kola e Little Black, instruindo-os a proteger Sophie. Little Black e Kola pareceram perceber a gravidade da situação e obedientemente correram para ficar na frente de Sophie. Agora, apenas a grande cobra e David permaneceram no campo de batalha. A grande cobra continuou a encarar David, emitindo sons ensurdecedores, sua voz cheia de raiva sem limites e ganância insaciável. De repente, a grande cobra sibilou ferozmente para David 2 vezes, depois arrastou seu enorme corpo e avançou em sua direção. Ao mesmo tempo, sua ponta óssea brilhou com um brilho frio, cercada por uma leve aura escura, a toxina secretada por seu corpo. Ha ha ha!
Ousa agir arrogantemente na minha frente? Vamos ver se você consegue resistir à picada venenosa abissal do espírito da cobra. Gary riu loucamente. Picada venenosa abissal. David imediatamente entendeu que essa deveria ser a habilidade do espírito da cobra, então ele olhou para o denso gás tóxico que cercava a ponta. Então ele balançou as duas facas e avançou. Logo, Davi e a grande cobra travaram uma batalha rápida. A lâmina espacial na mão de David cortou diagonalmente, rasgando diretamente o vazio, criando ondas de flutuações espaciais. O corpo do espírito da cobra era ágil, evitando o ataque de David em um instante. Enquanto simultaneamente muda de ângulo e empurra sua ponta venenosa em direção a David de outra direção. Vendo isso, David gritou interiormente, "Isso não é bom", e imediatamente retraiu a lâmina espacial, usando a faca curta de liga leve na mão direita para bloquear. Ao mesmo tempo, ele rapidamente recuperou uma granada de flash de seu armazenamento e jogou-a no Snake Spirit enquanto balançava a faca curta de liga leve. De repente, uma luz branca brilhante explodiu no estacionamento subterrâneo. O espírito da cobra baixou a cabeça para evitar o clarão. Aproveitando isso, David balançou com força a faca curta de liga leve e conseguiu acertar a ponta venenosa com base em sua intuição. Clang! O som da colisão de metal soou. David sentiu uma sensação de formigamento na mão e a faca curta de liga leve quase escorregou de sua mão. Isso surpreendeu muito. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.